Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso assunto do bloco 4 ligado à especiação, conforme está aí na tela, tá? Apresentado. Já adianta vocês que aí tem detalhes que são chamados aos tipos de especiação, que são pré-zigóticas e pós-zigóticas. Vai falar um pouquinho também sobre a parte ligada a órgãos que podem sofrer convergência adaptativa ou então a parte de radiação adaptativa, que são ideias da parte ligada a Darwin para tratar com mais. Só para fazer um resumão em relação a esse assunto e fechar, né, com chave de ouro essa ideia com relação aos processos de evolução, cujo esse trabalho de especiação é citado também nos trabalhos de Darwin, principalmente na parte de seleção sexual e os tipos de seleção que podem acontecer na natureza, né, que são interessantes. Que também é projeto do efeito da teoria sintética da evolução, tá? Se bem que na teoria sintética da evolução, lembrando vocês rapidamente, tem aquelas fases de mutação, recombinação gênica, migração, depois tem deriva gênica e depois você tem a seleção natural, fechando o assunto para selecionar sempre a espécie mais adaptada. Essa sequência, pelo amor de Deus, você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Lembrando que desses processos, dois não se destacam como não sendo do tempo de Darwin, a parte de mutação, recombinação gênica, né? E mais um terceiro que queria reforçar, que é a chamada deriva genética. Que esse assunto não é de conhecimento de Darwin, até porque na época dele não se falava em genética, tá? Para lembrar disso. Mas aqui nós vamos focar as maneiras de como novas espécies podem ser formadas na natureza, até para reforçar aquela dúvida de Darwin, quando foi perguntado a ele por que tem tanto bicho, tantos seres vivos diferentes na natureza, ele falou que não sei. Não sabia explicar o porquê disso. Tá? Aí foi até lembrando de novo para vocês aquela situação que foi falada para ele assim: não, mas Lamarck falou que a natureza tem poder criativo. Não. A natureza não tem poder criativo, a natureza tem poder seletivo. Ela seleciona os mais adaptados. E não é o mais forte e nem o mais inteligente que fica, mas o melhor adaptado. Tá? Então vamos trabalhar aí com relação aos que chamam de tipos de isolamentos que pode acontecer, que isso é importante para um processo de especiação, porque ele bloqueia o processo natural do chamado fluxo gênico. Quando você tem uma população que é separada, né, vamos dizer que é uma condição alopátrica, foi separada por uma barreira geográfica, que é o mais comum que pode acontecer, essas duas populações, ao longo de várias e várias gerações, elas vão sofrendo mutações próprias que não são compartilhadas, porque eu interrompi o fluxo gene natural entre elas, e lá na ponta ela atinge o máximo, vamos dizer assim, do isolamento, que é o chamado isolamento reprodutivo. Né? Aí você tem dois tipos de isolamentos reprodutivos que leva à culminância da formação de novas espécies. Né? Por isso que esse efeito é chamado especiação, a ação de formar novas espécies. Então vamos lá no parte do primeiro elemento, que é chamado de mecanismos que são pré-zigóticos. O que se entende por mecanismo pré-zigótico? É a dificuldade do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide. Tá? Então dentro dessa ação você tem primeiro um isolamento temporal, que é sazonal em épocas diferentes. É o que pode acontecer com determinados tipos de plantas. A princípio, elas viviam numa mesma área, tá? Tinha o mesmo tempo de floração, vamos considerar que eles vão dar a floração em março, mas depois elas foram separadas por um rio, foram separadas por uma área de um terremoto que afastou ela bem do lugar, né? Fez uma fenda gigantesca, de modo que o que ficou esquerdo e o que ficou direito, eles não têm dificuldade de compartilhar o mesmo tipo de grãos de pólen, que na época era comum para os dois, já que eles foram submetidos a uma barreira, né, geográfica. Consequentemente, com o passar de várias e várias gerações, a mutação que acontece de um lado não é compartilhada com a mutação direita, porque eu interrompi o fluxo gênico entre elas. E nessa interrupção no fluxo gênico tem tudo para se formar novas espécies. Por enquanto, eles são chamados de subespécies ou raças, mas principalmente o nome melhor que se dá a isso é subespécie. Quando passar de várias gerações, né, vai chegar a um determinado ponto que a espécie que está de um lado e a espécie está do outro tem mutações tão drásticas que eles não conseguem mais se intercruzarem. Então atingir o must da especiação, que é chamado isolamento reprodutivo. Quando eu atingo o isolamento reprodutivo, eu formo duas novas espécies. Essa é a ideia. E aí eu tenho, por exemplo, como é que seria isso em um isolamento temporal? Vamos considerar que você tem a mesma planta, que o florescimento natural dela seria em março. Tá? Só que com essa fenda, uma passou a manter o floramento em março e outra passou a floramento em dezembro.
né, pelas mudanças mutagênicas, então ela consiga florar mais em novembro e outra em março. Então, resultado, quando essas duas plantas lá na frente vão se reencontram novamente, tem condições de reencontrar, uma vai florir em março e outra vai florir em dezembro, então nunca os grãos de pólen dela são trocados. Então atingir o que a gente chama de um isolamento, né, sazonal, que é um isolamento por estação. Ok? Isolamento de hábito, ocupação diferenciada de ambiente, é isso que pode estar acontecendo também. Ó, que você vai considerar que você tem um determinado tipo de população que vive num determinado espaço físico e outra foi levada, né, no efeito de um acidente, aquela coisa toda, para uma ilha. E a ilha, então, consequentemente, coloca ele em outro tipo de ambiente, né, que é distinto do primeiro que ele estava colocado, então, consequentemente, vai se readaptando naquela área, vão sofrendo várias mudanças de geração após geração, vão havendo acumulação de mutações distintas em cada área, e depois, mesmo que eles voltem a se reencruzar, não existe mais o fluxo gênico entre eles que foi interrompido. Né? Então a interrupção do fluxo gênico leva ao isolamento reprodutivo e, consequentemente, à formação de novas espécies. Aí você tem um isolamento etológico, isso é muito expressivo em seres vivos que têm complexidade no acasalamento, que é a forma de como ele se comporta para seduzir a fêmea. Né? É ligado a aspectos comportamentais que são diferenciados. A forma de como se dá a dança nupcial para conquistar a fêmea de um não casa com a dança nupcial que o outro adota para poder fazer esse tipo de enlaçamento, né, entre os indivíduos, que apesar de ter a mesma origem, né, que foi submetida a um afastamento, então não há condição de haver o emparelhamento, né, o efeito da combinação do espermatozoide com o óvulo, devido a esse isolamento que é comportamental, né, chamado etológico. A palavra ethos significa comportamento e logia, ciência que estuda. E tem um isolamento também estrutural, que ele também é expressivo, por devido a essas mutações que vão sendo cumulativas ao longo de várias gerações. A anatomia, né, da forma de cópula, tanto do macho como da fêmea, de cada uma das espécies, modifica. Então não tem mais como se haver o efeito de acasalar, porque os órgãos genitais se tornaram, com o passar de várias e várias gerações, diferenciados. Né? Então, consequentemente, isso afasta ainda mais a condição do óvulo entrar em contato com o espermatozoide. É o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Então nós temos desenhado, né, no final dessa trilha, né, de várias e várias gerações que se passaram, a formação de novas espécies. Então você tem no total 4. E tem mais essa aqui que é interessante, que é o isolamento genético, é o isolamento gamético, que é a incompatibilidade na fertilização, que você pode ter durante esse processo mutagênico, uma alteração até na quantidade de cromossomos que tem em cada espécie. Eles podem ter começado com 26 cada um, e de repente eles podem ter mudado para 26 de um lado e 28 para o outro. Então essa oferta maior ou menor, vamos assim dizer, ou até dobrar, vamos assim dizer, ele começou com 20, de repente ele mantém esse 20 de um lado e passa para 40 para o outro. Então essa forma chamada de euploidia, né, de aumento dessa quantidade gamética, né, pelo número dessa variação, isso incompatibiliza, né, o efeito de troca de informação genética entre eles e, consequentemente, torna-se inviável. Né? Isso é o chamado incompatibilidade do óvulo se encontrar com o espermatozoide. Por isso que é chamado mecanismo pré-zigótico. Então são esses 5 modelos que são básicos aí, que são explorados como exemplos, né, de isolamento reprodutivo. Agora nós temos isolamento pós-zigótico. O que significa nesse isolamento pós-zigótico? É quando o óvulo encontra o espermatozoide, mas existe vários tipos de anomalias no desenvolvimento deste indivíduo, que é chamado de híbrido. Né? Então, antes de citar aí, vamos ver esse exercício aqui para ver como é que a gente estabelece a forma. E você ignora lá em cima, página 41, que foi extraído de um módulo, né, de exercício, e tem 2 espécies de plantas intimamente relacionadas que são do mesmo gênero, são encontradas em uma floresta e produzem flores na mesma época e partilham os mesmos polinizadores. No entanto, mesmo que ocorra a polinização entre os indivíduos da espécie, não haverá produção de frutos e sementes. Que tipo de barreira reprodutiva mantém essa espécie separada? Né? Então, se você tem a formação, que não tem a formação de fruto e semente, é porque existe uma incompatibilidade da união entre os gametas. Portanto, dentro dessa proposta, né, que é colocada aí para a gente, dá para poder justificar esse efeito como resposta, a melhor resposta seria a letra B,
porque já que não forma frutos e semente, e fruto e a semente, né, é resultante da fecundação, então se não dá formação de semente é porque não há fecundação. Se não há fecundação, então a barreira é pré-zigótica. E, consequentemente, se não tem a formação de fruto, é porque deve haver uma incompatibilidade de gametas, né, de uma determinada planta com a outra, e, consequentemente, o isolamento se torna classicamente um isolamento gamético, tá, devido a essa dificuldade de fecundação. No mecanismo pré-zigótico ainda citado, você teria uma série de coisas que são citadas, por exemplo, nessas ilustrações. Você tem o pato trombeteiro, né, citado aqui em cima, e um pato muito bonito da China chamado pato mandarim, né, que é o chamado pato imperial. E você tem o pato trombeteiro macho com a pata trombeteiro fêmea. E esses dois aqui, quando vão tentar se cruzar, não conseguem, né? Mesmo que haja, vamos dizer assim, um flerte entre essa pata trombeteira e o pato mandarim, né? Mas acontece que aqui existe uma incompatibilidade ligada à parte gamética, então, consequentemente, não dá a formação, né, de um novo indivíduo. Então significa que essas duas espécies aqui são distintas, então são espécies diferentes, tá? Não se trata do mesmo grupo. As diferenças físicas e o cortejo fazem com que não se realize um cruzamento entre um pato trombeteiro e o pato mandarim. Se essa diferença física ela for em nível de cópula, então você tem uma barreira que é uma barreira anatômica, né, que ela é estrutural. E se for no nível de comportamento, ela é uma barreira etológica, como descrita aí dentro dessa formação aí. Ali mostra também o efeito da tentativa de cruzar um carneiro com uma cabra. Então, um carneiro com uma cabra não se cruzam e não ocorre o efeito da fecundação. Provavelmente deve ter o efeito do que a gente chama de isolamento, que é comportamental, tá? O isolamento que é do tipo sazonal é aquilo que eu falo com vocês. Ó. Você tem duas plantas que são orquídeas, né, do mesmo tipo de grupo, mas só que eles estão colocados, uma dá uma floração em março e outra dá a floração em setembro. Então nunca os grãos de pólen estão disponíveis para os mesmos tipos de grupo. Então elas afastam-se reprodutivamente, e quando há esse afastamento reprodutivo é o que dá a culminância na formação de uma nova espécie. São plantas de uma mesma região, porém com as flores amadurecem em estações diferentes. Se é estacional, né, então ela é sazonal. O mecanismo reprodutivo pós-zigótico, então tá aí, ó, é a inviabilidade zigótica do híbrido e embriões defeituosos. Quer dizer, o híbrido pode até nascer o animal, né, mas ele pode nascer tão deformado, né, que ele se torna defeituoso, então consequentemente não vai para frente. Porque a natureza não gosta de mistura, a natureza não gosta de híbrido. Ou eu tenho a inviabilidade do híbrido, pouca capacidade adaptativa. Quando ele nasce muito fraco, muito debilitado, então ele não consegue se manter, né, e deixar uma descendência. E o terceiro elemento que pode acontecer é a infertilidade do híbrido. Às vezes ele é forte, ele é sadio, aquela coisa toda, mas ele não tem uma capacidade reprodutiva de se manter. Tá? É o caso da mula e do burro. Isso é chamada infertilidade do híbrido. E ainda tem outro evento aqui, que é a chamada degradação da F2, primeira geração de híbrido F1 que pode ser fértil, na segunda geração do F2 ele se torna totalmente estéril e inviável. É o que pode acontecer lá em cima na infertilidade do híbrido no caso da mula, porque eu já vi relatos, né, porque a mula é cruzamento de um asno com a formação de uma égua. Só que a égua é de uma espécie chamada Equus cabalus e o asno é de uma espécie chamada Equus asinus, são duas espécies diferentes. Aí o homem cruza esses dois artificialmente, pega o jumento, cruza com a égua, para obter um animal mais forte. Ele é mais longenível, mas ele é mais resistente, né? Ele pega a elegância, vamos dizer assim, da égua com a resistência de um asno. E aí forma a mula, que é fêmea, e um burro, que é macho. Quando você coloca a mula para cruzar e gerar uma cria, ela pode até gerar uma segunda cria, que é a chamada degradação da F2. Mas essa segunda cria que ela forma, ela não vai para frente. Então ela não consegue gerar novos indivíduos, que é a própria degradação da F2. Pode acontecer em alguns casos. Na maioria, a mula ela já nasce estéril, né? Mas já houve relatos de mulas gestarem, né? Então aí é um caso bem particular e cai nessa última citação de um mecanismo que é chamado pós-zigótico. Aí você tem isso, ó, que eu acabei de falar, o Equus cabalus, que é a égua cruzada com Equus asinus, obtém-se a mula, que é a fêmea, tá? E também o burro, que é o macho. Só que o grupo, né, da espécie Equus asinus tem 56 cromossomos e do Equus cabalus tem 52.
Então eu vou obter um indivíduo, um híbrido, que tem 54 cromossomos, que seria o caso da mula nesse processo aí. Então ele, na realidade, ele não é nenhum e nem outro. Ele é uma mistura. E a natureza detesta híbrido. Tá? Não gosta de jeito nenhum. Então esse bicho tem a chamada inviabilidade do híbrido, ou então a infertilidade devido à incompatibilidade dos cromossomos, né, que estão sendo colocados aí. Olha os híbridos que o homem já fez artificialmente. Ele cruzou um cavalo com uma zebra. Aí ele obteve um bicho chamado zebroide. Só tem interesse, vamos dizer, de curiosidade. Mas esse bicho ele é infértil. Tá? Você tem um cruzamento acidental de um cavalo com uma zebra, e o animal é muito arisco, né, com dificuldade de domação, e além do mais com muita dificuldade de reprodução. Então ele é chamado zebroide. Tá? Aqui você tem um outro tipo de animal que é interessante, porque quando você cruza a égua com um asno, né, você obtém a mula e o burro. Mas quando você pega uma jumentinha e cruza com o cavalo, você obtém essa espécie chamada bardoto. O bardoto, portanto, ele é um híbrido estéril entre um cavalo e uma jumenta. E aí vem a parte que é curiosa. Jumento, asno e jegue são sinônimos. Porque toda hora você pega um livro e fala assim, o jumento, não sei o que tem. Aí você abre outro livro, o asno, não sei o que tem. Você pega outro livro e fala, o jegue. Fala, rapaz, quantidade de bicho diferente é essa aqui? Afinal de contas, que galera é essa? É o mesmo indivíduo. Você está chamando José de Zé e Francisco de Chico. É porque é nome regional. Jumento, asno e jegue são sinônimos para o mesmo animal da espécie, Equus asinus. Jegue é uma adaptação da palavra jack, que é uma palavra de asno em inglês. Tá? Bom, e aí segue a curiosidade que a gente tem dos isolamentos de híbrido, aquela situação toda. Irradiação adaptativa, você vai lembrar, irradiação é brilho de um sol, quer dizer, a partir de um elemento, que é um ancestral comum, ele vai sofrendo várias adaptações em ambientes diferentes, vão sofrendo mutações distintas em cada área e vão formando espécies distintas. Ok? A partir de um único descendente. Você tem ocupação, consequentemente, em diferentes ambientes, porque ele migra para várias regiões e em cada região ele sofre uma pressão adaptativa. Então ele tem uma seleção natural diferenciada e consequentemente, leva à formação de novas espécies, desde que haja interrupção do fluxo gênico. Tá? E leva à homologia dos órgãos, dentro desse efeito. Quer dizer, os órgãos têm a mesma origem embriológica, porém pode ter a mesma função ou não. Tá? É o caso da pata de um cavalo, com a pata de uma onça, com a barbatana de uma baleia e a asa de um morcego, né? e o membro superior humano. Então, cada qual tem a mesma origem embriológica, porque todos eles têm o seu osso, úmero, radiúno e assim vai, mas têm funções que podem ser iguais ou distintas. É o caso que está explicado aqui. Ó. Você tem o efeito aqui de determinados indivíduos que fazem o elemento aqui para andar, né, dos braços dos animais que estão colocados aqui. Você tem o braço de um morcego aqui, a barbatana da baleia, um que é escavador, o caso da topeira, com unhas muito grandes. E o nosso, que é o melhor que tem, que é os casos dos primatas, né, que são os membros anteriores, né, são usados para efeito de manipulação. E na convergência adaptativa, aí vem uma coisa interessante. Todas as espécies ela têm origens diferentes. Tá? E ocupam o mesmo tipo de ambiente. Então o ambiente faz uma pressão de quase igualar esses indivíduos, apesar de serem distintos, né, especificamente, mas o ambiente quase que iguala no mesmo formato. Portanto, eles sofrem a mesma pressão evolutiva e apresentam formas corporais semelhantes. E existe o efeito que a gente chama de analogia dos órgãos. Os órgãos têm funções distintas, mas têm origem distinta, mas exercem uma mesma função. Tá? Não tem a mesma origem embriológica, mas exercem uma mesma função. Então aí você tem o efeito de convergência adaptativa desses animais. Você tem um mamífero aqui, né, um ictiosauro, que é um réptil marinho que desapareceu, antigo, que é o formato de um peixe. Você tem um peixe-espada e a parte ligada a um golfinho, a um pinguim, né, que é desse efeito que é colocado do pinguim. Repare, todos eles têm um aspecto fusiforme para quebrar a resistência da água. Né? Ele é afilado na extremidade e é gordinho no centro. Isso aí ajuda ele a deslocar rapidamente na superfície aquática. E são dotados também de nadadeiras, né, que fazem com que nadadeiras ou então a parte de modificação das asas com o formato de um remo, como é o caso do pinguim, né, desses efeitos aí. E ajuda a deslocar de uma forma espetacular dentro da água, uma velocidade muito grande. E aqui você tem um exemplo na parte ligada na área do que é a chamada convergência adaptativa, de a parte de rãs, né? Você tem aqui de anfíbios, você tem um réptil que é um crocodilo,
e um mamífero que é o hipopótamo, todos eles com um olho protuberante e uma narina também protuberante que fica sempre a nível da água, permitindo ele olhar para o espaço, né, para o ar e também para a parte da água. É uma adaptação local que garante que realmente ele fique inspecionando a região para poder achar sua presa, né? Uma forma aí de poder se estar bem situado, né, para poder ser um efetivo predador dessa área. Só que você tem um problema, uma das questões mais comuns em vestibular é que é a questão de órgãos que são homólogos e órgãos que são análogos. Órgãos que são homólogos têm a mesma origem embriológica, mas podem ter a mesma função. Aqui no caso eles são da mesma origem embriológica, então eles são homólogos e têm a mesma função que é voo, entre a asa de um morcego e a asa de uma ave. Comparando essas duas asas com a asa de um inseto, aí existe a analogia, porque a origem embriológica da asa do inseto não tem nada a ver com a origem embriológica da asa da ave e do morcego, que é a mesma. Tá? Então aí são chamados órgãos análogos. Não tem a mesma origem embriológica, mas tem a mesma função, que é voar. Beleza? Então é isso aí que você tem que ter o domínio. A gente fecha o nosso assunto com relação à evolução, estuda esse assunto direitinho para que a gente possa realmente fazer um grande trabalho, tá, de revisão para vocês e um sucesso em relação ao Enem. Um abraço a todos vocês e que Deus proteja cada um de nós aí para que vocês façam realmente um bom trabalho, tá, e uma boa prova. Sucesso a vocês.